Paz do Senhor para os adolescentes mais lindos, que são os embaixadores de Cristo. Gente, eu tô morrendo de saudade de vocês. Mas eu vim aqui hoje para passar para vocês um pouco, resumido, a nossa última aula da escola dominical, última aula do trimestre, que termina agora no domingo dia 20, que é amanhã. E como a gente não vai poder estar lá, né? E também para dizer para vocês o seguinte: pensando em vocês, para vocês não serem prejudicados com aquela nossa gincana, que no final vai nos levar a um passeio numa chácara, oba! Então, para vocês não serem prejudicados, o que eu resolvi fazer? Conversei com o Binho, né? E a gente conversou e decidiu o seguinte: que eu vou passar para vocês esse resumo, vocês vão ler a revista da Escola Dominical, vão responder os questionários e vão me mandar via WhatsApp. Vocês responderem esse questionário, para mim, vai ser como se vocês tivessem estado presente na Escola Dominical, participado da aula e estudado e respondido o questionário. Então, vocês vão ganhar 5 pontos, aqueles 5 pontinhos. Eu só não vou dar para vocês os pontinhos do visitante, porque não tem lógica, né? Mas se você responder o questionário e me mandar pelo WhatsApp, você vai ter direito aos 5 pontos. Mas leiam a lição para responder o questionário direitinho, tá bom? A nossa lição desse domingo fala sobre Malaquias, o valor da família. É a última lição do trimestre, é a última lição que encerra o estudo sobre os profetas menores. E é Malaquias o último profeta menor do Antigo Testamento. O nosso textuário está em Efésios 5, 25. E a nossa introdução, ela fala sobre a obediência aos mandamentos do Senhor. O povo de Israel estava vivendo uma época em que não acreditava mais na vinda do Messias. Já fazia muito tempo que Zacarias tinha profetizado sobre a vinda do Messias. E eles acharam que seria uma coisa imediata, mas passaram anos e eles já estavam desiludidos, já sem esperança de que isso acontecesse, e começaram a desobedecer a Deus. Os homens começaram a deixar as suas mulheres e se casar com mulheres estranhas, mulheres estrangeiras, mulheres que serviam a outros deuses, realizando assim o jugo desigual. E Deus não estava contente com aquilo. Então Deus levanta Malaquias para profetizar para aquele povo, para voltar ao arrependimento. E depois que Malaquias profetizou ao povo, para eles se arrependerem, respeitarem suas famílias, serem fiéis às suas esposas, aos seus filhos, depois disso encerra o Antigo Testamento e tem 400 anos de silêncio, até que João Batista aparece profetizando novamente. E aí todo mundo conhece, começa o Novo Testamento, né? E aí vem o nascimento de Jesus e toda a história que você já conhece. Essa história de Malaquias, como todas as outras aqui na nossa revista, é uma lição histórica. Como o Binho sempre diz, quem gosta de história ama essas lições aqui dessa revista, né? Porque tem muita informação, então é muito bom vocês lerem bem essa revista, essa última aula, para que vocês estejam bem a par do assunto. E nessa época também, o que estava acontecendo? As pessoas estavam tão, como que eu vou dizer assim, tão nem aí para as coisas, que elas começaram a não cooperar mais com os dízimos e com as ofertas, a devolver o dízimo, né? Porque na verdade com o dízimo você não coopera, você devolve ele ao Senhor, como a gente já viu isso várias vezes. E essas pessoas não estavam mais dizimando, não estavam mais ofertando, e todo mundo sabe que os dízimos e as ofertas são para manutenção da casa do Senhor. E os sacerdotes, eles se corromperam, eles eram relapsos no ofício, faziam de qualquer maneira a obra de Deus. E eles achavam que, mesmo fazendo de qualquer maneira, por estar fazendo na casa do Senhor, estava tudo bem com Deus, estava de boa, entendeu? Mas eu já falei com vocês também isso na escola dominical algumas vezes, eu creio que vocês se lembram, de que quando nós fazemos algo para o Senhor, nós devemos fazer de todo o nosso coração, fazer bem feito, fazer para o Senhor, para cumprir aquela palavra que diz que tudo que vier à sua mão para fazer, faz conforme as suas forças. Conforme as suas forças, não é do jeito que dá, não é de qualquer jeito, não. Conforme as suas forças, é utilizando tudo que você tem, é dando tudo de si, pela obra que o Senhor colocou na sua mão. Se você vai reger, reja com excelência. Se você vai louvar, louve com excelência. Se você vai cultuar, cultue com excelência. Porque o fato de você ter um cargo na igreja, o fato de você ir à igreja, estar presente nos cultos,
não te deixa salva. O que te salva é a fidelidade, é a obediência ao Senhor. É a maneira como você serve a Deus, adorando em espírito e em verdade. Com Deus é com verdade. Entenderam? Então, o Senhor levantou Malaquias para profetizar aquele povo. E nessa lição fala muito sobre o casamento. E aí lá no final da lição a gente vai ver que o casamento nós podemos simbolizar Cristo como noivo, como esposo, e a igreja como a noiva. E não pode haver uma quebra desse laço, desse relacionamento. E estava acontecendo isso lá naquela época. Os maridos deixavam suas esposas e praticavam o jugo desigual. O que é o jugo desigual? A gente já falou também várias vezes na escola dominical, né? Eu sou evangélica, sirvo a Deus, começo a namorar uma pessoa que não serve a Deus, e às vezes eu falo assim, mas aí eu trago ela para a igreja. Mas é fácil trazer ela para a igreja? Então a gente tem que pensar bem por quê? Porque nós devemos andar de comum acordo. A Bíblia diz, como andarão os dois juntos se não tiverem de comum acordo? Como é que eu venho para a igreja e o meu esposo vai para o bar? Tudo isso acontece por causa disso, por causa do jugo desigual. É diferente quando uma pessoa ela já é casada, ela aceita Jesus e o esposo ou a esposa não é crente. Mas quando eu posso ainda escolher, quando eu sou jovem, solteiro e ainda posso escolher, eu estou tendo a liberdade de escolher se eu quero um servo de Deus ou não. E se eu não quero, eu estou preparada para as consequências desse relacionamento? Mas isso aí é para outra aula, né? E aí a estrutura do livro de Malaquias é o amor de Deus e os pecados dos sacerdotes. Vai discorrer sobre os divórcios, os casamentos mistos, que é esse casamento que eu estava falando agora, sobre a vinda do Senhor, sobre a infidelidade nos dízimos e nas ofertas, o triunfo dos justos, e aí vai encerrar o último tópico, que é o tópico 3, com a mensagem de Malaquias. E aí a mensagem de Malaquias foi o profeta que mais falou sobre a preservação da integridade da família. Então, em toda a Bíblia nós vamos encontrar versículos falando sobre a família, mas Malaquias ele prezou sobre a integridade da família. E aqui eu deixo para vocês essa integridade, a nossa família, não é só ao esposo, à esposa, mas dos filhos para com os pais, para com os primos, para com os tios, somos uma família. Na igreja nós somos uma família. Vamos pensar no que dizer, como dizer, sempre, porque nós não sabemos como a pessoa vai receber, porque a mensagem é passada não quando eu digo, mas quando o outro ouve, o que ele ouviu. Será que ele ouviu realmente o que eu queria dizer? Será que eu disse de uma maneira que ele entendeu? Que não foi uma afronta, não foi um julgamento, né? Eu aprendi uma vez na faculdade, bem no comecinho, que eu aprendi isso também com um outro patrão que eu tive, que funciona assim, ó. Existe uma maneira de eu dizer para você assim, fecha aquela porta, ou eu posso te dizer, fecha aquela porta, ou fecha aquela porta. Eu disse a mesma coisa de 3 maneiras diferentes. Na nossa família, na nossa comunhão, com os nossos amigos, com os nossos irmãos, nós temos que ter todo o cuidado na hora de falar. A integridade da nossa família não é só dentro da nossa casa, é com a nossa família que Cristo nos deu, na igreja também, tá? É bem corrido aqui, é bem rapidinho, não dá para explicar muita coisa da lição, mas eu creio que se vocês lerem, vocês vão entender, se vocês seguirem as referências bíblicas que tem nessa lição, vai ser muito boa para vocês. Por favor, não deixem de cultuar a Deus nas casas de vocês, não se afastem da presença do Senhor por causa dessa pandemia que está acontecendo. Nós temos uma preocupação muito grande de não deixar que vocês se percam nesse período. Por quê? Porque nós amamos vocês e sabemos a necessidade que vocês têm de estar perto de Deus. E sabemos que esse esfriamento, essa distância, acaba comprometendo um pouco. Por isso que eu estou aqui dizendo para vocês, orem na casa de vocês, leiam a palavra, louvem. Eu pedi para vocês gravarem vídeos para mim, eu estou esperando esses vídeos para que eu possa postar, para que eu possa matar um pouco da saudade de vocês também. Não deixem que a presença de Deus, não se afastem dessa presença, porque o Senhor, Ele está lá no mesmo lugar, está dentro da sua casa, no mesmo lugar, esperando você ter contato com Ele. Nós aprendemos com o nosso pastor, nos cultos de ensino que ele deu, nos últimos cultos de ensino, que nós somos a igreja. Nós somos a igreja em qualquer lugar que nós estejamos. Aonde a gente vai é um templo construído para cultuar a Deus, mas eu posso cultuar a Deus na minha casa, eu posso cultuar a Deus no meu quarto, posso louvar, posso buscar.
para que nós não venhamos estar como esse povo aqui de Israel, que saiu do Egito, mas depois começou a perder a esperança sobre a vinda do Messias, começou a se perder de Deus. Então, eu fico aguardando de vocês a resposta dos questionários. Todos que me mandarem as respostas terão 5 pontos. Não se esqueçam. Eu vou estar sempre fazendo alguma coisa para que vocês não sejam prejudicados. Foi um prazer gravar esse vídeo para vocês, mesmo que rápido. Eu agradeço a todos vocês que estão assistindo e quero dizer que eu amo muito vocês e tô com muita saudade dos meus adolescentes. Um beijo.